Por que é tão difícil desfavelizar? Por que é tão difícil resolver a questão fiscal? Por que é tão difícil abrir e fechar uma empresa aqui no Brasil? Por que tudo é tão... Por que tem enrolação? Por que eu tô discutindo um índio que invadiu a Cargill? Cara, um bando de índio vagabundo. Aproveitando essa excelente pergunta do Josu, que aliás muita gente do chat elogiou bastante, o que forma a sua... Você falou um pouco do Taleb, o que mais molda a sua cabeça? O que você leu, o que você viveu, e até pensando em quem te acompanha, ou seja, pela primeira vez, ou seja, pessoas que já te acompanham há muito tempo, estão olhando para uma pessoa que, pô, estou me identificando a ele. O que mais você... o que mais te ajudou a formar o Renan que estamos vendo aqui hoje? Vou referências bem, assim, uma não tem nada a ver com a outra, mas no fundo elas têm a ver. Um cara que quem assiste as minhas lives sabe, pra mim é uma referência central e tudo, é o Bob Dylan. Você fala, pô, um músico? Bob Dylan, cara. O Bob Dylan tem uma questão que é a autenticidade e a liberdade criativa. E eu acho que isso é uma coisa muito poderosa. Toda vez que tentaram rotular ele falou, sai fora daqui. Sai fora daqui, você não manda na minha obra. E essa vontade de ser autêntico e essa vontade de sobreviver ao que o efeito manada tentava colocar nele, tornou ele um homem único. A ponto dele ter sido o principal homem a ler aquele período dos anos 60 e ter sido o grande poeta do rock ou da música americana dos últimos anos todos. Então, ele teve uma coisa que boa parte dos grandes artistas brasileiros não teve, que foi a cooptação. O Bob Dylan nunca foi cooptado, ele nunca se deixou se cooptar. E ele nunca se deixou se rotular. E isso tem uma força, isso tem uma integridade, isso tem uma teimosia. O Bob Dylan tem uma coisa que isso foi fundamental quando eu toquei no MBL, quando a gente brigou com o resto da direita. O Bob Dylan, ele foi pra guitarra elétrica. O Bob Dylan era um cantor de folk, ele fazia parte do movimento folk. Então o movimento folk é músicas tradicionais, podia ter uma poesia moderna, mas músicas tradicionais, sempre violão, gaitinha, ok. Aí ele viu o rock and roll e esses caras falavam, rock and roll é uma porcaria, rock and roll é degenerado, rock and roll é pop, Beatles é patético. Ele, vocês acham que eu sou o rei do folk? Eu assim, vou montar uma banda de rock. Todo mundo ia nos shows dele, vaiavam, jogavam coisa nele, tretavam com ele, falavam que ele acabou e tal. Ele tava pouco se lixando. Ele foi pro suicídio. Assim como quando a gente brigou com o Bolsonaro, a gente falou, cara, o Flávio Bolsonaro fez rachadinho, o governo Bolsonaro tá errando nisso e naquilo. Nós vamos ser contra, mas vocês vão acabar. Eu falei, dane-se. Vamos abraçar esse salto. Então, essa postura dele, cara, é uma postura que cara, é fundamental. É fundamental se você quiser ter integridade em tudo que você faz na sua vida. Seja um empreendedor, seja um artista, seja um político. E talvez seja, paradoxalmente, o grande defeito pragmático nosso. O grande defeito pragmático nosso, porque talvez a gente tivesse que seguir o efeito manada e ser absolutamente cínico. Mas aí entra um ponto. Minha vaidade, como eu havia citado, é ser original e fazer as coisas respondendo a um grande desenho histórico. É como se eu, o Kim, as pessoas que constroem o nosso projeto, quiséssemos assinar, igual um cara assina um quadro, assinar a nossa obra. Pô, isso aqui é o legado que a gente quer deixar. E eu não quero poluir meu legado sendo um cínico vagabundo. Então, assim, a referência, o entendimento do Bob Dylan pra mim foi uma coisa que, mexeu muito, muito, muito quando eu conheci. Figuras históricas, lógico, eu vou ter que citar o meu grande ídolo, Alexandre o Grande, né? Ele é um clichê de eu colocar aqui, mas é um cara que imaginou um mundo diferente e que também teve essa abertura pro novo. Por quê? O Alexandre, ele sucedeu o pai, que era o Filipe da Macedônia, e eles tinham sempre batendo na porta a Pérsia, o grande império mundial. E eles, desenvolveram, o pai desenvolveu, mais precisa ser dado pro Filipe II, ele desenvolveu, vamos dizer, um tipo de formação militar, um tipo de técnica que suplantaria os persas anyway. Ele vai, o Alexandre derrota os persas nas primeiras batalhas, e ele poderia ter parado por ali, ele poderia ter feito um acordo com os persas como foi proposto para ele. Mas a vontade do Alexandre não era conquistar os persas, era conquistar, e quando é conquistar não é só, vamos dizer, conquistar militarmente, é compreender o mundo. E o Alexandre conquista o mundo conhecido, né? Ele vai até o Himalaia, ele desce pra Índia, ele vai conhecer, eu falei, cara, o mundo é muito grande, e ele é o primeiro a pensar uma espécie de um império global, né? Como lidar com culturas diferentes. Então, esse cara tinha uma concepção, ele devia ter um QI bizarro, ele era um cara inteligentíssimo, gênio militar, uma liderança única, mas acima de tudo um doido. Porque doido conquistador, o Gengis Khan, a gente pode pegar vários doidos que assim, era violência pela violência. Esse não era o Alexandre. Esse cara também fundamenta esse senso de expansão que a gente tem, essa vontade de vamos pro algo novo,
Vamos assumir certos riscos e vamos tentar desenhar algo muito diferente. O Brasil que a gente quer desenhar é fundamentalmente diferente em termos de gestão, não em termos de cultura, do Brasil que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um sistema de incentivos do Estado brasileiro para algo muito ruim. É um país burocrático, velho. O Brasil é a Babilônia que o Alexandre conquistou. O Brasil, aliás, pegando o exemplo do Alexandre, o Alexandre tem a famosa história do nó górdio, né? Tinha um nó enorme, falava, ó, homem que desatar esse nó, conquista o mundo. E o nó é como se fosse a burocracia, o nó é encheção de saco, o nó é a guia que você tem que pagar, o nó é, vamos dizer, é fazer uma obra e tem que obter todas as licenças que você precisa pra fazer a obra. O Alexandre olhou e falou, é isso? Aí ele pegou uma espada, cortou o nó e falou, não tem mais essa discussão, eu vou conquistar o mundo e eu não vou ficar perdendo tempo com essa burocracia. No fundo o que ele tá falando é, essa enrolação, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acho que a gente precisa tirar essa enrolação da cabeça, tirar o... Por que é tão difícil desfavelizar? Por que é tão difícil resolver a questão fiscal? Por que é tão difícil abrir e fechar uma empresa aqui no Brasil? Por que tudo é tão... Por que tem enrolação? Por que eu tô discutindo um índio que invadiu a Cargill? Cara, um bando de índio vagabundo invadiu a Cargill junto com o PSOL. E a gente tem que ficar discutindo isso em 2026. Cara, eu não quero discutir isso. Eu só quero que esse índio invasor seja preso e o vagabundo do PSOL seja preso junto. Não é óbvio. Ou eu vou ficar no nó. Não, eu vou discutir agora a questão indígena, da questão fluvial e aí a questão... Não vou discutir, isso é só coisa de retardado, a gente não pode ficar preso nessas coisas de retardado. Então, essas são influências diretas, aí eu posso ir para autores, autores que, vamos dizer, pegaram, em termos de leitura política, do Alex de Tocqueville, eu entender a democracia na América, como aquele modelo baseado em uma sociedade baseada em confiança, também fundamentou um tipo de cultura que não é a mesma que a nossa, e eu não acredito que dá pra fazer uma coisa igual. E aquilo me falou, nossa, tem um contraste muito grande deles pra gente. O Raízes do Brasil, para entender o Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, mesmo não concordando com ele e com o final, mas boa parte do diagnóstico dele é interessantíssimo. Cara, Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, obrigatório, um livro para entender muito o Brasil, obrigatório mesmo. Um livro que os portugueses também adotaram para si, porque ele é generoso com o processo de criação do Brasil. No campo do romance, o Grande Sertão Veredas, que eu cito sempre como o meu livro de literatura brasileira favorito, e ele ensina muito sobre esse Brasil profundo. É um romance de cavalaria que te ensina tudo sobre política, se você souber derivar dali. Eu acho que joguei aqui muitas coisas, não quero ficar falando muito, mas tem as pistas aí pra todo mundo pegar. Você se daria um papo bom com o Felipe Miranda, aqui o fundador da Empíricos, que Taleb ele gosta muito, e o Grande Sertão Veredas é talvez um dos livros favoritos dele também. Maravilhoso, se o cara tá com esses dois, esse cara é foda. Legal, muito bom. E o Raiz do Brasil ele fala muito também do Sérgio Buarque. É um livro fundamental, cara. Mesmo assim, eu chegando hoje no final falando, cara, eu acho que ele tá errado. Eu acho que o projeto de Brasil dele ali tava errado e deu errado. Que é inclusive uma tese que a gente trabalha ideológica nossa.